Fala galera, domingão à noite, né? E pessoal, acabou agora no Morumbis, né? São Paulo e Palmeiras, tá? E eu sim, vou falar muito sobre o jogo, vou falar sobre o desempenho do São Paulo, que é pífio, tá muito aquém do que já foi, né, no começo do ano, que a gente até comentou aqui. Será que o Carpini aproveitou o bom trabalho do Dorival? Né? Será que ele surfou na onda e agora que tá tendo que mostrar a sua cara, não está conseguindo? É de se pensar, tá? O futebol de São Paulo é pobre, o São Paulo cria muito pouco, o São Paulo oferece pouco risco ao adversário, muitas vezes perdido em campo, não sabe o que fazer com a bola, não tem uma proposta de jogo, e tudo isso preocupa demais, tá? Mas, no momento, a minha maior indignação é em algo que a gente vem ano após ano, mês após mês, dia após dia, jogo após jogo, falando e batendo na tecla desse canal, tá? O São Paulo é o time mais bundão do Brasil. Não tem time que é mais frouxo que o São Paulo. Tá? O São Paulo com a sua camisa, com todo o peso da sua história, com todos os títulos que tem, com tudo isso, não fede nem cheira para nenhum árbitro, para nenhuma confederação, seja Conmebol, seja CBF, seja o que for, porque ninguém, né, vê o São Paulo com o respeito que deveria. O São Paulo vem ano após ano sendo garfado de formas que eu só vejo o São Paulo ser. E aqui não tem um clubismo. Eu sei que todo clube, em determinado momento, é prejudicado. Todo clube tem um lance ou outro. Mas com o São Paulo, essa recorrência é demais. Tá? O São Paulo não é normal. É uma recorrência muito grande que acontece isso com o São Paulo. E alguns lances especiais, como foi aquele erro de direito que a gente teve, eu acho que foi em 2021, né, que o árbitro reiniciou o jogo, aí depois ele voltou atrás, né, ele reiniciou o jogo para marcar um lance contra o São Paulo. Tá? Esse lance em específico eu só vi contra o São Paulo. Em mais de 30 anos que eu acompanho futebol. Eu só vi ser marcado um lance assim contra o São Paulo. Hoje a gente teve um pênalti que foi marcado contra o São Paulo, que novamente, eu pergunto para vocês, vocês já viram um pênalti igual a esse ser marcado para outro clube? Porque eu não vi. Tá? Se vocês viram, vocês me mandem um lance. Ele fala, olha Cadu, tal jogo lá foi marcado. Né? Porque, assim, o lance do pênalti dado para o Palmeiras hoje, onde, né, o Rafael ali sai socando ali no cruzamento, aí soca a bola, soca a cabeça do Murilo, sai socando tudo, né? É um lance que todo jogo tem, tá? O Thiago Volpe mesmo no São Paulo cansou de fazer isso, né? Sair todo estabalhoado lá da área, socando tudo, tá? O São Marcos no Palmeiras já fazia isso, tá? Saía socando tudo lá, inclusive o Mundial que o Palmeiras perde pro Manchester United é porque o Marcos sai muito mal no cruzamento lá, socando tudo, caçando borboleta, e o jogador do Manchester faz o gol, tá? Lá no longínquo 1999, certo? Mas o que eu quero dizer? É um lance que acontece com muita frequência. É um lance que todo jogo tem. E a gente só vê ser marcado contra o São Paulo. Eu tomei um susto hoje quando eu vi ser marcado esse pênalti. Eu juro pra vocês. Porque eu falei, gente, se forem marcar esse pênalti, toda rodada vão ter um pênalti desse. Porque toda rodada tem um lance onde o goleiro sai sucando tudo, né? E às vezes ele até soca a bola, mas antes ele bate lá com o joelho no jogador, ele atropela, né? Tem um choque no ar, ele atropela o jogador. E isso acontece sempre, né? Mas mais espantoso que isso, a gente tem os lances pró-São Paulo, que é logo no começo do jogo, no lance do gol do São Paulo, né, que é uma saída errada do Everton, o Pablo Maia rouba a bola e toma uma soada do Richard Hughes, né, na canela dele. O Richard Hughes deixa a perna soada clara. Cara, isso é lance de expulsão. Tá? Isso não tem o que discutir, isso é lance de expulsão. Muito parecido, inclusive, com o pisão que o Caveri toma, né, naquela fatídica goleada de 4-0 que o Palmeiras meteu na final do Paulista, onde ele sofre o pisão também, se não me engano, foi do Murilo na época, não vou lembrar agora, mas ele sofre o pisão. E assim, é lance claro, tá? É lance claro. Aí, para fechar a lambança total da arbitragem, a gente tem no final, né, já caminhando para o final da partida, um pênalti claríssimo também em cima do Luciano. Né? Vocês já ouviram falar no termo, né, quem é mais boleiro, quem aí jogou bola sabe, o termo, ele levou uma paulistinha, né? A gente fala, levou uma paulistinha. O que é a paulistinha? Paulistinha é quando você domina a bola, chega um cara por trás de você e dá na sua coxa por trás, né? Dá aquela chamada fisgada ali na coxa por trás e acaba te derrubando. O Luciano sofre isso. Dentro da área, né? Se não me engano, é o Piquerez que tá no lance com ele. O Luciano recebe a bola, né? De costas, né? O Piquerez vem nas costas dele e dá ali na parte de posterior da coxa e ali na parte interna do joelho ali, né? Que faz a perna do Luciano dobrar e o Luciano cair, tá? Sim, lance muito claro. Só que o Luciano
como ele é um jogador, né, muito aguerrido, um jogador, ele não cai, né, ele meio que, ele tomba, mas ele logo se levanta para dar procedimento à jogada. Mesmo assim, o VAR chamou, porque foi um pênalti claro, tá? E o árbitro vai ao VAR e não marca o pênalti, né? Então, assim, a gente tem uma partida, mais uma vez, o São Paulo muito prejudicado. A gente tem mais uma vez que falar, São Paulo não tem bastidor. Time sem bastidor, não tem como. Você não vai longe. Você não vai, cara. É assim, a cada 10 jogos, 5, 6, a gente vai estar vindo falar que tem algo errado. Porque é sempre contra o São Paulo. Contem às vezes que o VAR chama a favor do São Paulo, contem às vezes que o VAR chama contra, né, o São Paulo. Contem. Se não me engano, foi no Brasileiro passado que fizeram uma lista lá dos times, né, que o VAR mais ajudou, mais... O São Paulo ficou em penúltimo, acho. O Paulo era, de 20 times, era o 19º que o VAR mais, né, ajudou ou prejudicou. Como o São Paulo não tem VAR, é sempre contra. Então, assim, isso é o peso do bastidor. Isso é reclamação. O senhor Gil Casares, o senhor Boca de Farofa, toda a diretoria do São Paulo que ama aparecer, os caras ficam mandando e-mailzinho, os caras ficam mandando cartinha, entendeu? E isso não adianta de nada. Ou você faz um escândalo, ou você chuta a porra do VAR, ou você tira o time de campo, ou você vai na imprensa e fala, meu, a gente não vai mais jogar, tá? A gente teve 3 semanas atrás um jogo contra o Santos, um dia Edna, também prejudicou o São Paulo. A gente falou aqui, o Santos fez uma baita pressão, né, de bastidor, não sei o que, pela Edna, não sei o que lá. No jogo, ela apitou tudo pro Santos. No jogo foi tudo contra o São Paulo, tudo a favor do Santos. E aí, passa pouco tempo disso, tem um novo clássico, novamente em casa, e o São Paulo, novamente, tudo capitado é contra ele. Então, assim, não tem como, tá? Eu vou falar do jogo, quero falar da parte técnica, tá? É muito importante, mas o São Paulo, ou vira um time de homem, ou vira um time que é representado nos bastidores, ou não vai ter como. A gente vai estar em 2040, se eu estiver vivo até lá, e a gente vai estar falando a mesma coisa. São Paulo é prejudicado pela arbitragem, porque ele não se impõe perante ninguém. Então, dane-se que é no Morumbi, dane-se que é um time tri do mundo, dane-se tudo isso. Ninguém respeita, tá? Ninguém tá nem aí, né? São Paulo é o bobo. São Paulo é aquela criança que vai pra escola, sofre bullying, apanha, e os pais não ligam, e os professores não ligam, e ninguém liga. Você vai continuar apanhando, você vai continuar sofrendo bullying, até alguém ter uma atitude mais drástica. Vocês entenderam? Então, assim, eu espero realmente que alguém do São Paulo se manifeste. Porque tá ficando chato, tá ficando enjoativo bater sempre na mesma tecla. Beleza? Agora falando um pouco sobre o jogo, tá? Não escondendo nada, né? O São Paulo corre riscos de ficar fora da próxima fase do Paulistão, que ele vai agora para a última rodada jogar fora contra o Ituano, um jogo difícil, lá em Itu, né? A gente viu ano passado que o Santos foi tomar um amasso lá do Ituano lá em Itu, nunca é fácil jogar lá. O Novo Horizontino acho que recebe a Portuguesa em casa. Para mim um jogo facílimo, a Portuguesa é muito fraca, tá? E o São Bernardo tem aí um joguinho mais assim, que é contra o Mirassol fora, né, se eu não me engano, mas o Mirassol não tem mais chance de classificação. Né? Pelo que eu vi aí na tabela, o Mirassol não tem mais chance, ele não consegue alcançar Inter de Limeira ali no número de vitórias, certo? Então, talvez o São Bernardo também não tenha grande dificuldade, né? E isso obriga o São Paulo a ganhar o jogo do Ituano, tá? Se esses dois clubes, né, o São Bernardo e o Novo Horizontino vencerem seus jogos, o São Paulo com um empate ou com uma derrota lá em Itu, ele estará eliminado na primeira fase do Paulista, né? E aí a gente tem que entrar no Carpini, a gente tem que entrar em xeque, né, em tudo que envolve o São Paulo, certo? Nessa começo de ano aí, a gente falou, 2024, tinha tudo para começar, para ser uma balança, né? Ou começava muito mal, ou começava muito bem. Por sorte, o Carpini começou muito bem, que foi quebrando o tabu contra o Corinthians no Itaquerão e foi ganhando o título da Supercopa em cima do Palmeiras, certo? Mas aí veio o restante dos jogos. E aí o Carpini foi perdendo a mão, que traz aquela pergunta que eu já fiz no começo do vídeo. Era o trabalho do Dorival e o Carpini surfou na onda ou tinha dedo do Carpini? Sinceramente, eu não sei. Eu vejo um São Paulo muito estático em campo. Eu vejo um São Paulo que não cria nada. No primeiro tempo, as melhores chances do começo do jogo foram do Palmeiras. O Palmeiras tomou a iniciativa da partida, parecia inclusive que estava jogando em casa, né? Até o gol do São Paulo que saiu num erro crasso do Everton, né? Ele sai jogando errado aí, o Pablo mais perto rouba a bola, sofre a falta que eu comentei já do Richard Rios, toca pro Lucas, o Lucas toca pro Ferreirinha, o Ferreirinha, né, ainda fica meio assim de bater pro gol, volta a bola pro Lucas, o Lucas fura a bola só pro Alisson que bate na saída do Everton. O Everton, pra mim, falha também no lance. E 1x0 São Paulo. Foi isso. Tá? Foi isso. São Paulo não cria. São Paulo o Lucas fez um primeiro tempo muito bom. Tentou umas 3, 4 arrancadas. Onde ele dribla um jogador do Palmeiras e tenta um lance. Mas a ausência do Caleri fez muita falta. Não tinha um jogador de área. Né? Não tinha um jogador
com um bom cacuete, o Luciano jogando muito afastado da área, eu gosto do Luciano mais dentro da área, como foi no segundo tempo, quando ele sofre o pênalti, certo? E o São Paulo tem grande dificuldade. No primeiro tempo acabou 1-0. No segundo tempo, o São Paulo morre. Tá? No segundo tempo, o São Paulo praticamente, o pouco que estava criando já não cria. Né? E aí, novamente, o Palmeiras vem para cima, o Palmeiras vai tentando, né, criar as chances, tá? Também não fez uma baita partida, não acho que o Palmeiras jogou essa bola toda, né? Para mim, um empate até é o resultado mais justo perante do que eu vi dos dois times, né? Se a gente deixar de lado a arbitragem, certo? Só focando na bola. Mas aí vem para cima, aí tem o pênalti que eu já comentei, do Rafael, né? Em cima do Murilo, para mim um pênalti ridículo, para falar o mínimo, tá? Eu não marcaria jamais esse pênalti. Rafael Veiga na cobrança vai lá e empata 1-1. Nisso, o São Paulo, né, vem com algumas mudanças, tá? O Scarpini demora muito a mexer no time, tá? Demora para pôr o Eric, né? Demora, coloca o Rames que hoje entrou muito bem, né? Aliás, Ferreirinho e o Rames, que a gente comentou no último vídeo, quem sabe se empolgassem, né, com os gols deles na última partida. O Ferreirinha, para mim, fez uma boa partida, né? Tá faltando aí um pouco ainda de mira, né? O Ferreirinha dribla, corta, mas na hora do chute ele tá errando muitas finalizações, certo? Mas fez um bom jogo. E o Rames, para mim, assim, tá mostrando que tá querendo. Tá? Eu espero não estar enganado, mas tá mostrando que tá querendo. Ele entrou lá faltando 10, 12 minutos pro fim do jogo, e nesses 10, 12 minutos ele foi um dos melhores em campo. Ele jogou mais que caras do São Paulo que estavam jogando o jogo inteiro, certo? Então o São Paulo nesse segundo tempo cresce um pouco, tem o lance do pênalti não dado no Luciano, que pra mim é uma vergonha, e no fim do jogo teve 2, 3 chances com o Rames, né? Ele limpando a jogada, inclusive uma delas que ele dá a bola pro Alisson, né? Fala pro Alisson, faz, né? Faz, meu filho, se consagra, né? Mas o Alisson fazer um gol já é, tá? Já é um cometa Harley passando na Terra. O Alisson fazer 2 gols num jogo, a gente pode parar tudo e, né, e resetar o game, porque aí zerou tudo, certo? Mas enfim, o Alisson não faz o segundo gol. E é isso, tá? Os números finais do jogo é São Paulo 1, Palmeiras também 1. Como eu falei, trabalho do Carpini, tudo bem ser colocado em xeque, acho que deve sim, tá? Eu acho que o Rames tem que ter mais minutos em campo, acho que o Rames tem que ser titular, inclusive, né? Aí quando a gente vê nessa falta de criatividade do São Paulo, o Rames merece uma chance de titular, tá? Falta um pouco de padrão de jogo, eu ainda vejo o São Paulo muito estático, eu vejo o São Paulo sem uma jogada ensaiada, o São Paulo sem uma grande criação, né? E aí eu vejo também uma falta um pouco mais de atitude, tá? O Carpini muito comedido, né? Inclusive quando ele, na saída do gramado, que ele fala sobre a arbitragem, fala, melhor não falar nada, que não sei o que e tal, é um que também tá tirando um pouco por fora nesse sentido, mas eu espero bem mais do São Paulo. Como eu falei, o laboratório agora, tá? É o Paulistão. Se vão ficar fora de uma próxima fase, como o Corinthians ficou, né? Vai ser um vexame, óbvio, vai ser uma vergonha, óbvio, porque o Paulistão é fraquíssimo, né? Você tem a obrigação de classificar com o pé nas costas, mas é aquilo, tá? É a escola é agora, né? A escola é para aprender agora. Não queira aprender no Brasileirão, não queira aprender na Libertadores, que aí você vai se dar mal de verdade, certo? Mas é isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre a partida, o que você acha dessa questão da arbitragem do São Paulo ser sempre, né, o João Bobo da corte, né, o bobo da história, o paga-lanche da galera, certo? E diga também o trabalho do Carpini. Você está preocupado? Né, você já acha que precisa trocar, sei lá, né? Tem um pessoal já pedindo com a troca, tá? Tem um pessoal falando, mano, não vai acabar o ano aí, é melhor já por um técnico sério, mais renomado e tal. Enfim, eu achei pra isso ainda tá cedo, tá? Mas veremos aí os próximos capítulos, veremos aí contra o Ituano, qual vai ser o desfecho, né? Dessa primeira fase do Paulistão, certo? Que desafios maiores virão pela frente, no caso o Brasileiro, o Libertadores. E eu espero que o São Paulo até lá esteja calejado, esteja principalmente com um padrão de jogo, tá bom? Tamo junto e vamos tricolor.